Olá, iremos dar início agora à aula de equações diferenciais ordinárias. A ementa que iremos estudar ao longo desse curso estudaremos as equações diferenciais de primeira ordem, tipos especiais de equações diferenciais de primeira ordem, equações diferenciais de segunda ordem, problemas de aplicação das equações diferenciais de segunda ordem e as equações diferenciais de derivadas parciais. O objetivo é desenvolver a capacidade do aluno nos processos de resolução das equações diferenciais ordinárias e nas suas aplicações na modelagem dos mais diversos processos de natureza biológica, física, química e socioeconômica. A equação diferencial é uma equação que envolve uma função incógnita e suas derivadas. Um exemplo aí, dy dx é igual a 5x mais 3. Ou então poderia representar da seguinte forma: y' é igual a 5x mais 3. Quando eu troco dy dx por y', eu só estou fazendo uma mudança na forma de representação, certo? Mas continua a mesma equação. Um exemplo de equação que contém derivadas, nesse caso aí, 4 vezes essa derivada terceira, mais seno de x vezes a derivada segunda, mais 5xy igual a zero. Nesse caso aí, o 4 representa o quê? Representa uma incógnita, certo? O seno de x também. O seno de x é incógnita e que está acompanhando, está multiplicando o que? A derivada segunda. E temos mais 5xy, no qual esse 5x é um termo independente. Esse 5xy é o 5x é o coeficiente que está acompanhando o termo independente y. Ok? Então, podemos também reforçar e dizer para vocês o seguinte, que quando eu represento assim, dy à terceira, dividido dx à terceira, eu quero dizer que esse y aí é uma variável dependente, enquanto que o dx é a variável independente. Ok? Então, por que é necessário entender sobre equações diferenciais? Para compreender e investigar problemas envolvendo o quê? O fluxo de corrente elétrica em circuito, a dissipação de calor em objetos sólidos, o aumento ou diminuição de população. Então, isso tudo são o quê? São problemas envolvendo o cotidiano, ou seja, o dia a dia em que estamos envolvidos. Então, a parte do cálculo chamado de cálculo de primitivas é a determinação de soluções de uma equação diferencial. Então, como resolver a equação diferencial ordinária, que eu vou chamar de EDO? Na solução de um EDO, existem dois caminhos que podem ser seguidos. O método analítico, que é o que tenta levar a solução exata do problema, e o método numérico, o que encontra uma solução aproximada. Então, do ponto de vista analítico, resolver uma EDO do tipo y' igual a f de x e y é encontrar uma função que seja igual a y igual a f de x, que satisfaça a equação dada. Aqui
aqui, por exemplo, aí nesse caso aí, ó, dada a equação y', que eu também posso representar como sendo dy dx, é igual a f de xy igual a 2x mais 3. Sua solução é obtida dessa maneira. Como assim, ó? dy é igual a 2x mais 3dx. Quando eu quero achar o y, o que é que eu faço? Eu tenho que achar minha antiderivada. O que é minha antiderivada? Minha antiderivada é a mesma coisa que a integrar essa derivada. Então, eu integro de um lado da igualdade, do lado esquerdo da igualdade, do lado direito. Então, eu vou obter. Então, qual a integral de y? É o y. Qual a integral 2x? É 2x ao quadrado dividido por 2. Então, eu corto 2 com 2, ficou x ao quadrado. Mais 3x mais a constante. Então, isso eu achei o quê? Minha solução geral. Na verdade, quando eu achei y igual a x2 mais 3x mais 6, eu achei o quê? Uma família de soluções para cada c que pertence aos reais. Então, para cada c que pertence aos reais, tem-se uma solução particular. Então, se eu disser c igual a 0, então eu vou ter y igual a x2 mais 3x. Se eu disser que c é igual a 1, então eu vou ter y igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Ou seja, uma família de soluções para cada valor que eu representar c que pertence aos reais. Ok? Então, eu posso representar esses casos particulares. Eu vou representar esses casos particulares quando c for igual a 0, c igual a 2, c igual a 4, na figura a seguir. Ó, quando c for igual a 0, eu tenho esse comportamento aí dessa parábola, né? Que é a equação de segundo grau, x2 mais 3x mais c. Então, à medida que o c vai aumentando, essas parábolas também vão se elevando ao longo do eixo y. Podemos particularizar a solução do problema anterior atribuindo-lhe, por exemplo, as seguintes condições. Ó, dy dx é igual a 2x mais 3. E quando x for 0, y0 vai ser igual a 0. Então, logo a solução geral é dada por quê? Então, como eu tenho dy dx igual a 2x mais 3 e integro, então eu vou ter o quê? A minha antiderivada. Então, a integral 2x mais 3 vai ser x ao quadrado mais 3x mais 6, como a gente viu no slide anterior. Então, quando eu digo para vocês que x é igual a 0, então y de 0 tem que ser igual a 0. Então, eu venho aqui na função e substituo. Y de 0 vai ser, no lugar de x, eu vou substituir quem? 0. Então, vai ser 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais c. Então, quem é y de 0, né? 0. Então, eu igualo essa equação a quem? A 0. Então, eu vou ter c igual a 0. Então, a minha solução particular será essa. Y igual a x ao quadrado mais 3x. Que é a solução particular quando eu chamo c igual a quem? A 0. Ok? Então, nesse caso aí, ó, y de x é igual a c1 seno 2x mais c2 cosseno 2x com c1 e c2 constante arbitrária. É solução de y duas linhas mais 4y igual a 0. Então, o que é que está acontecendo aí? Eu tenho uma equação aqui, né? Diferencial, y duas linhas mais 4y é igual a 0. E dei para vocês essa função aqui, y de 0 é igual a c1, tal. Então, eu quero saber se essa função faz parte dessa solução.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de quê? Da derivada segunda e o y eu já tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou derivar a primeira vez, depois a segunda vez, substituir aqui mais 4 vezes esse y de x. Então, se eu fizer esse processo igualar, fizer a soma, né? E der zero, então essa função aqui faz parte dessa solução. Vamos lá. Então, yx é igual a C1 seno 2x mais C2 cosseno 2x. Quando eu derivo a primeira vez, então eu vou ter o quê? Aqui eu vou utilizar o quê? Então, aqui eu vou utilizar a regra da cadeia. É como se aqui fosse seno de u. Então, a derivada de seno de u é o quê? A derivada do seno de u é o quê? É u', né, vezes cosseno de u. Então, nesse caso, eu vou ter a derivada disso aqui vai ser, a derivada de x é 2. 2 vezes cu, a derivada de seno 2x é cosseno 2x. Mais, né? Aí eu venho aqui, qual a derivada de 2x? É 2. Mas qual a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, por isso que ficou menos 2c2 vezes seno 2x. Aí eu preciso agora de derivar a segunda vez para substituir aqui. Então, vou e derivo. Então, qual a derivada do cosseno 2x? É 2 vezes 2, 4. C1, a derivada do cosseno não é menos o seno, por isso que aqui vem negativo. Então, menos 4C1 seno 2x. Menos 2 vezes 2, 4. C2, a derivada do seno 2x é cosseno 2x. Então, aqui eu já tenho a derivada segunda. Então, eu vou substituir esse valor aqui, mais, e vou multiplicar o 4 com essa função aqui. Então, quando eu faço a derivada segunda mais 4y, para ela ser uma solução, ela tem que dar igual a zero. Então, eu vou substituindo. Substituindo, então, eu vou ter o quê? Isso aqui representa isso aqui, né? Então, menos 4c1 seno 2x, menos 4c2 cosseno 2x, mais 4 vezes isso aqui é igual a quanto? Multiplicando, nós temos o quê? Ó, menos 4c1 seno 2x, mais 4c1 seno 2x, corto esse com esse, corto esse com esse, então deu zero. Então, quer dizer o quê? Que essa função é solução dessa equação diferencial. Então, assim, y de x é igual a C1 seno, né? Satisfaz a equação diferencial para todos os valores de x, sendo uma solução no intervalo de menos infinito a infinito, ou no campo dos reais. Esse outro exemplo aí demonstra que a relação x mais y é igual mais exponencial elevado a xy é igual a zero. É uma solução implícita disso aí, é aí em cima. É a solução dessa aqui. Então, o que é que está acontecendo aí? Então, x mais y mais exponencial de xy é igual a zero. Então, a derivada, né, desse caso aqui vai ser a derivada em relação a x, a y, e em relação à exponencial de x vezes y, né, elevado igual a zero. Então, a derivada em relação a x é a derivada de x é 1. E a derivada de y em relação a x é y', mais essa derivada aqui, certo?
Então, essa derivada aí vai ser exponencial de x elevado a xy vezes a derivada, né, de xy, que é esse produto aí. Então, vai ser 1 mais y' mais exponencial de elevado a xy de y, né? Porque aqui é a derivada em relação ao produto. Então, ficou y mais xy' igual a zero. Então, quando eu faço a multiplicação aí, eu tenho 1 mais y' mais y elevado a vezes exponencial de xy mais isso aqui, certo? Eu só fiz uma multiplicação, como vocês estão observando aí, certo? Então, nesse caso, aqui, eu tenho essa solução aqui, y' mais xy' exponencial de xy mais 1 para se assemelhar a essa aqui, ok? Então, eu obtive o quê? A mesma demonstração, cheguei no mesmo resultado. Então, aí, o que foi trabalhado? Para eu demonstrar essa relação, eu fiz essa solução implícita aí. Então, chegamos, né, a essa demonstração. Nesse caso aí, ó, determine a solução do problema de valores de contorno, sabendo que a solução gerada da equação diferencial é essa aí. Então, o conceito é o mesmo, tá bom? O conceito é o mesmo que a gente fez anteriormente. Só que a diferença é que aí, tanto no x quanto aqui, ó, é que eu estou dizendo o quê? Que y duas vezes mais 4y é igual a zero. Aqui eu estou dando o quê? Valores. E que y, certo? Eu estou dando duas condições. Em que x é igual a π sobre 8 e na outra condição é π sobre 6. Quando eu substituir o x por π sobre 8, então o y de π sobre 8 vai ser igual a zero. E quando eu substituir o π sobre 6 no x, o y, vamos dizer, de π sobre 6 vai ser igual aqui a 1. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma equação diferencial em que eu tenho C1 seno 2x mais C2 cosseno 2x. Então, eu precisei dar duas condições para vocês, certo? Para vocês acharem o que? Os valores de C1 e de C2. Então, essa solução eu coloquei para vocês darem uma olhada, certo? Mas é o mesmo raciocínio anteriormente. Então, essa aqui é a solução, tá certo? Então, o que é que está acontecendo aí? É só você substituir os valores. Então, isso fica como para vocês observarem a substituição direta aí. Certo? Substituindo essa equação, a primeira equação na segunda, aí você vai achar C1, C2, substitui novamente na equação e obtém a solução do problema, ok? Aí vamos para a classificação de equações diferenciais. Equações diferenciais ordinárias. Se a função desconhecida depende de uma única variável independente, neste caso, aparecem apenas derivadas simples. Então, a equação diferencial ordinária, a função, ela depende apenas de uma variável independente. Okay? Nesse caso aqui, a variável, como a gente viu anteriormente, a variável dependente é o y e a variável independente é o x, certo? Então, as derivadas, elas dependem apenas de uma variável independente, que no caso é o x,
Por isso que é uma equação diferencial ordinária. Esse aqui é o termo independente, certo? Isso é coeficiente. Equação diferencial parcial, se a função desconhecida depende de diversas variáveis independentes, neste caso aparecem as derivadas parciais. Então, as variáveis independentes aqui são duas, ó, t e x. Por isso que é EDP. Sistemas de equações diferenciais. Se existem duas ou mais funções que devem ser determinadas, precisamos de um sistema de equações, certo? Então, vamos classificar agora as equações segundo a ordem. A ordem de uma equação diferencial é a ordem de mais alta derivada que aparece na equação, certo? Então, a maior, né? A ordem mais alta derivada, no caso aqui é a quarta, né? O grau. Grau é a potência que se acha elevada à derivada de ordem mais alta. Então, a derivada aqui mais elevada é a terceira. A potência aqui está elevada a quanto? A 1. Então, é DO de primeiro grau. Nesse segundo caso aí, eu tenho uma Q. Uma EDO, certo? Aqui eu tenho uma EDO, a derivada mais elevada é y duas linhas, a potência é a segunda, então segundo grau. Um EDO de ordem n na função incógnita y e na variável independente x é linear se tem essa forma aí, ó. Então, nesse caso aí, a derivada, aí eu tenho a derivada de ordem n, certo? E seu coeficiente. Então, aqui eu tenho a derivada de ordem n e o coeficiente de ordem n. E aqui eu vou decrescendo, ó. Derivada de ordem n menos 1 e seu coeficiente. Derivada de ordem 1. E aqui é o termo independente, que é igual a g de x. As duas características de uma equação diferencial linear é a seguinte, que a variável dependente e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Isto é, a potência de cada termo envolvido y é igual a 1. Ou seja, tudo tem que ser aqui, ó, tem que ser elevado a 1. Certo? Então, se a potência for diferente de 1, ela não será uma equação diferencial linear. Cada coeficiente depende, no máximo, da variável independente x. No caso aqui, ó, ele tem que depender apenas da variável independente. Por isso que aqui é x, ó, a incógnita, ok? A equação diferencial, que não é da forma da equação que eu representei como entre parênteses 1, é a equação não linear. No caso, essa forma aqui, ó. Se ela não se apresentar dessa forma, ela não é uma equação não linear. Então, dy dx é igual a f de xy. Aí temos esse exemplo. Então, nesse exemplo aí, y' é quem? dy dx. Então, a variável independente é x. Então, aqui deveria ser o quê? 1 menos x, para ser o quê? Uma equação linear. Mas como não é, então ela não é um EDO não linear de primeiro grau. Termo não linear, o coeficiente dependente de y é o quê? 1 menos y. Como transformar essa equação em linear? É só você substituir, em lugar de ser 1 menos y, colocar 1 menos x. Aí, nesse caso aí, eu tenho um EDO não linear de segunda ordem. Por que ela é não linear? Ela é não linear porque esse termo aqui, ó,
é seno de y. Não é seno de y, sim seno de x. Termo não linear. Função não linear de y, que é o seno de y. Como transformar essa equação? Então, seria o quê? Seno de x vezes y, que é o termo que seria o termo independente. Nesse caso aí, ela também não é uma equação linear. Por quê? Porque aqui o termo independente está elevado à potência igual a 2, certo? Então, é de ou não linear de quarta ordem. Então, termo não linear, potência diferente de 1. Para transformar, é só tirar a potência. Em vez de ser elevado a 2, ser elevado a 1. Nesse caso, determine para cada uma das seguintes equações diferencial, ordem, grau, se possível, linearidade, função incógnita e variável independente. Então, nesse primeiro caso, nós temos o quê? Uma de segunda ordem, segundo grau, segunda ordem porque é a derivada, né, de maior ordem, a potência elevada a 2, por isso que é segundo grau, certo? Ela é não linear, por quê? Porque o termo aqui deveria ser x, e aqui está y. A incógnita é x e a variável independente, né, ou y e x. Nesse segundo caso, temos de quarta ordem, certo? Quarta ordem, primeiro grau, linear, e a função incógnita variável independente, y e x. Na letra C, é segunda ordem, né? Que é representada por pontinhos. Como aqui está elevado a 1, a potência, então, primeiro grau, ela é linear. A função incógnita variável independente é C e T. ST. Nessa letra D, aqui a derivada de maior ordem é a quarta, por isso quarta ordem, certo? Ela é de nenhum grau, certo? Ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque aqui deveria ser seno de x vezes y. E a função incógnita variável independente é y e x. Nesse caso aqui, a ordem é n ordem, né? A potência está elevada a 1 primeiro grau. Ela é linear. E a função incógnita variável independente é x e y. Nessa letra F é segunda ordem. Segundo grau, ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque está elevada à potência 2, né? Aqui, ó. Na letra G, ela é de sétima ordem. Primeiro grau, linear, e a função incógnita variável independência é B e P. Então, aqui a potência é elevada a 1, por isso que é primeiro grau. Nesse caso aí, a gente tem, ó, a derivada aqui de maior grau é a primeira, a potência está elevada a 7, então é sétimo grau. Ela não é linear, por quê? Porque ela está elevada a sétima potência. Para ela ser linear, a potência deveria ser elevada a quanto? A 1. Então, ficamos por aqui com esse assunto e até a próxima.